que o Winston fala comigo, eu sempre conto essa história, né? Nós estudamos juntos no seminário, lá em Recife, enfim. E é sempre uma alegria quando ele me chama e um grande desafio para falar com vocês. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. O que mais me incomoda, o que é mais desafiador para mim, o que é mais difícil, é que desde a última vez que eu pude falar aqui na CV, eu fui desafiado a falar no momento Viva Aqui Demais. Ô coisa difícil. Olha, eu fico assim tremendo nas bases. Eu fico o culto todo, o momento de adoração todo, tentando me concentrar em Deus e adorar o Senhor. Mas eu confesso que volta e meia vem, você vai falar no Viva Aqui Demais. O que é que você vai falar? Como você vai segurar a atenção das crianças, mesmo que seja um tempo tão curto, tão rápido, uma preparação para que eles possam aprender um pouco da palavra de Deus. Isso é um desafio, compartilhando um pouco, para que a gente possa, e quando passa, ufa, não que esse momento seja fácil, mas é muito mais tranquilo para mim poder falar com vocês, adolescentes, jovens e adultos. Hoje o tema é um tema muito interessante. Quando o Winston falou comigo na segunda-feira, eu disse, olha, eu quero falar sobre um tema, Winston, que eu estou pesquisando, estudando, e o tema não sei se você vai achar estranho. Diga, Carlos, Jesus Cristo provocador. Aí ele adorou o tema, disse, é isso, bacana, legal, Jesus Cristo provocador. Não sei vocês, mas quando eu penso nessa palavra provocador, pelo menos dois aspectos, duas acepções, dois entendimentos diferenciados me vêm à mente. O primeiro entendimento é daquela pessoa, do provocador, que desestabiliza o outro, mas desestabiliza o outro na intenção de destruir, de derrubar, de puxar o tapete, de trazer coisas ruins. Esse é um aspecto, talvez, o mais conhecido dessa palavra provocador. Mas há um outro aspecto que me vem à mente, ao coração, quando eu penso na palavra provocador, que é quando alguém desestabiliza o outro também, mas com uma intenção de gerar vida, de gerar reflexão, de gerar uma nova postura existencial, de gerar novas ponderações, novos pensamentos, novos olhares, uma nova maneira de enxergar as coisas. Não sei se vocês já notaram, quando nós lemos as inúmeras experiências de Cristo Jesus, os seus inúmeros diálogos, os seus inúmeros encontros, sempre há um quê provocativo. Sempre há algo que faz o outro pensar, refletir. Sempre há um apelo à mudança, sempre há um desafio, sempre é algo provocador ler experiências de Cristo Jesus. E então eu pensei nesse tema, Jesus Cristo provocador. Aquele que nos desafia a ter novas experiências, novas relações, novos contatos, novas posturas, novas maneiras de viver. E eu poderia escolher qualquer experiência de Jesus Cristo, porque todas elas têm um quê provocativo. Mas essa manhã, o texto base para que nós possamos pensar se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. E é nesse Evangelho que nós vamos encontrar a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Muitos aspectos aqui a serem pensados, inúmeros que eu não vou citar, nem falar, nem me ater. Daí o desafio para, ao longo da semana, vocês lerem esse Evangelho, capítulo 4. É uma narrativa lindíssima, muito rica, mas eu quero destacar algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria de ler o primeiro texto, e eu quero já ler o versículo 6 do capítulo 4 do Evangelho de João, tentando fazer uma pequena fantasia. Vamos imaginar que alguém que não conhecesse Jesus, sob nenhuma hipótese, viesse falar comigo e que eu fosse falar do Messias para ele, falar do Filho de Deus para ele, para essa pessoa nunca ouviu falar de Cristo Jesus.
E aí, talvez por infelicidade, porque talvez não seja o melhor texto a apresentar para alguém no primeiro contato com Cristo Jesus, eu apresentasse o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, especificamente. Eu fosse falar com esta pessoa, eu vou falar com você sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, sobre aquele que veio salvar o mundo, sobre Deus que se fez carne. E sabe de uma coisa? Eu quero ler um texto sagrado para você, João 4, 6, e nós lemos: achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Eu acho que essa pessoa ficaria assim: Carlos, como assim? Tudo bem, eu entendi, é uma narrativa. Havia um poço de um tal Jacó, e Jesus, esse que você me disse que era Messias, estava sentado no poço, cansado, por isso sentou-se ao lado do poço. Era a hora sexta, o que é isso? Meio-dia, 12 horas do dia, aquele homem certamente sedento, com fome, cansado, estava ali. Ele era o Messias? Mas você não me disse anteriormente que o Messias era o Filho de Deus? Você não me disse que o Messias era todo-poderoso? E sendo Filho de Deus e todo-poderoso, provavelmente ele teria poder, riquezas, influência. Esse quadro não cabe na minha mente. Um Messias sentado junto ao poço, cansado, ali, sem fazer nada, apenas esperando, e se lêssemos o texto, esperando os seus discípulos voltarem com comida. Esse texto não tem nada a ver com uma caricatura, com uma pintura que apresenta o Messias. De fato, esse texto requer que pensemos um pouco. É um texto certamente provocativo, porque apresenta tudo o que é contrário concernente à expectativa do Messias. Talvez por isso os judeus à época de Cristo Jesus, os religiosos, os estudiosos do texto sagrado, ficassem muitas vezes tão assim boquiabertos, extasiados, só em pensar que aquele homem chamado Jesus seria o Messias. É bom lembrarmos um pouco da história que Messias, Mexiá, que é o hebraico, significa literalmente ungido. Todos os reis de Israel, ao assumir o reinado, eles eram ungidos, eram Mexiá. E sendo assim como reis, eles exerciam o seu serviço, o seu ministério a Deus, servindo ao seu povo. Havia então a expectativa messiânica que viria o Mexiá, o Messias, o ungido, aquele da linhagem de Davi, que ao assumir esse ministério, traria uma inovação incrível para o povo de Israel. Mas essa imagem é um pouco controversa quanto à expectativa do Messias. Muito difícil entender, especialmente para aqueles que estavam na época de Cristo Jesus. Mas nos ajuda muito a fala do apóstolo Paulo, que se encontra em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Certamente alguns estudiosos dizem que ele selecionou uma música cristã primitiva para falar de uma teologia tão profunda, e esse texto nos ajuda a compreender um pouco o quadro de Jesus antes de ter o primeiro contato com a mulher samaritana ao lado lá do poço às 12 horas do dia. Diz o texto, a partir do versículo 5, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Sabe,
Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio até nós, homens e mulheres. E ele não tentou estabelecer uma relação, um relacionamento baseado na sua realeza, sendo ele rei e todo-poderoso, o próprio Deus. Mas ele procurou relacionar-se com o homem de maneira simples, íntima, informal e profunda. Jesus assumiu a forma corpórea, ele se tornou homem, e só como homem ele poderia ter conosco um relacionamento simples, informal, profundo e íntimo, um relacionamento verdadeiro com a humanidade. Isso, meus queridos amigos, tem muitas implicações. Eu quero citar apenas uma. Eu, Carlos, não estou debaixo da proteção, do guarda-chuva espiritual de ninguém. Não existe uma realeza espiritual onde alguns verdadeiros reis, iluminados, santos, acolhem outros e orientam os outros, e os outros só podem viver submissos a esse guarda-chuva espiritual. Não. Jesus, homem, nos permitiu entender que todos nós podemos ter livre acesso a Deus. Que todos nós podemos servir uns aos outros, e servindo uns aos outros, podemos ter uma relação informal, simples, autêntica e profunda com Cristo Jesus. Desconfie de qualquer líder espiritual que tente se colocar como intermediário, como intermédio entre a sua relação com Deus, entre a sua caminhada com o Senhor. Todo aquele que ensina, que orienta, deve estimular, à luz do texto sagrado, a uma liberdade com Cristo Jesus, a um relacionamento profundo, a um desejo intenso, a uma dinâmica viva, profunda, verdadeira de relacionamento com Cristo Jesus. E isso é extremamente provocador. É provocador porque nos dá a responsabilidade de abrirmos o nosso coração a Deus. É provocador porque nós não podemos dizer a culpa é do outro. É provocador porque nos dá liberdade. Nós não somos submissos a pessoas. Nós somos submissos ao Senhor dos Senhores. Nós somos submissos à orientação das Escrituras Sagradas, do nosso manual. Nós somos submissos ao toque do Santo Espírito. E esse toque nós podemos acessar se nos aproximarmos de Deus, se desejarmos o Senhor, se quisermos ter de fato uma relação profunda com o Senhor. Mas o texto continua. Jesus não ficou ali sozinho todo o tempo. Estava o Senhor Jesus sozinho, e nós voltamos para o Evangelho de João, capítulo 4, sentado ali como homem, como ser humano, fazendo cumprir a profecia escrita há mais de 500 anos antes de Cristo, e ele será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco, Deus estando entre os homens, com os pés certamente sujos de poeira, certamente afadigado pelo sol, ali estando, chegou uma mulher. A mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana. E no versículo 7 e 9 nós lemos o início de um diálogo. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ali, nós encontramos pelo menos 3 incongruências, 3 coisas que não são comuns, que não eram comuns, não eram esperadas. Primeira, Deus, o próprio Deus, falando com um homem, com um ser humano, e numa relação direta. Vamos nos lembrar que os judeus da época de Cristo Jesus, quando queriam exercer sua adoração, iam até o templo, e havia lá um sacerdote que fazia um rito, clamando a Deus o perdão do pecado do fulano que estava no templo. Esse próprio sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, revestido de vários ritos, de várias roupas, de todo um processo, para poder estar ali no Santo dos Santos,
amarrado por uma corrente, porque se tivesse em pecado morreria fulminado ali. E depois de adorar a Deus, o povo ficava fora numa expectativa de que aquele sacerdote estava clamando pelo povo, pedindo a Deus o perdão dos pecados do povo. Então era uma religião extremamente intermediada. E de repente Jesus fala diretamente com uma mulher, com uma pessoa, como se não bastasse uma mulher. Não era comum a um judeu falar com uma mulher sozinha num local qualquer. E essa mulher, ainda mais samaritana. Isso é algo tão provocativo, queridos amigos, que a mulher acha estranho. Como sendo tu judeu, vem falar comigo que sou mulher e sou samaritana. Isso é algo tão impraticável que no versículo 27, no mesmo capítulo 4 de João, os seus discípulos se admiram e dizem, e nisto vieram os seus discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Algo extremamente impraticável. Nós podemos nos lembrar um pouco da história do povo de Israel, que os samaritanos, eles não falavam com os judeus. Vocês se lembram que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o segundo rei depois de Israel foi o rei Davi, depois veio o rei Salomão, por fim veio o rei Roboão, filho de Salomão. Roboão, quando assumiu o reinado, teve uma reunião com todo o povo de Israel. Isso nos é narrado em 1 Reis, capítulo 12. E o povo disse a Roboão, olha Roboão, o teu pai cobrou muitos impostos de cada um de nós. Nós não aguentamos mais pagar impostos. Nós sabemos que na época de Salomão, pai de Roboão, o templo foi erigido. Nós sabemos que Salomão também construiu a casa do rei. Ele investiu muito e precisou de recursos e por isso cobrou muitos impostos. Aquele povo, então, pressionava Roboão para diminuir os impostos. Roboão, então, pediu 3 dias para pensar e foi falar com os sábios da época do seu pai. Os sábios da época do seu pai disseram a Roboão, olha, Roboão, se você servir a esse povo hoje, esse povo vai te servir pelo resto da vida. Diz então, vamos diminuir os impostos. Roboão não gostou dessa orientação, procurou os sábios que cresceram com ele. Os jovens que cresceram na realeza. E os jovens deram o seguinte conselho, olha, diz para esse polvinho aí, que o teu dedo mindinho é mais pesado do que o polegar do teu pai. Que o teu pai te castigou o povo com açoites, você vai castigar o povo com escorpiões. Roboão, é claro, gostou do segundo conselho e foi falar com o povo depois de 3 dias. E falando com o povo, repetiu o que os jovens falaram. Naquele dia, que é um marco na história do povo de Israel. Um marco. Interessante entendermos isso. Saul, Davi, Salomão, Roboão, esse marco. Com essa fala, o reino foi dividido. 11 tribos romperam com Roboão. Roboão ficou apenas com a sua tribo, a tribo de Judá. Surgiu então o reino do sul, Judá, cuja capital, Jerusalém. O reino do norte, Samaria. Desde essa época, os judeus não falavam mais com os samaritanos. Então Jesus, numa atitude provocadora, conversa com uma mulher também samaritana. Aqui, nós aprendemos 2 coisas fundamentais na nossa caminhada cristã. A primeira, nós somos provocados a rompermos com as inimizades, com aquilo que aprisiona a nossa alma, com aquilo que aprisiona o nosso coração, com as mágoas profundas que nos impedem de mergulhar ainda mais profundo com Deus, com as mágoas profundas que nos impedem a continuar com a caminhada de maneira sadia, de maneira próspera, de maneira a podermos honrar o Senhor e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. É certo que cada um que aqui está tem a sua história, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas mágoas, aquilo que ataca e lacera o coração. Mas há aqui uma provocação. Abra mão das suas mágoas. Não sei se vocês se lembram do Pai Nosso, da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Toda oração é um compêndio de teologia.
toda oração nos ensina algo. E Jesus, naquela oração que ensinava aos seus discípulos, disse: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aqui uma provocação, aqui algo para pensarmos, aqui algo para apresentarmos perante a Deus como seres humanos que se relacionam com Deus que é pessoal. Senhor, eu não consigo perdoar, Pai. Deus, dói muito. Senhor, me ajuda. Senhor, me orienta. Aqui uma provocação para que possamos procurar pessoas amigas, queridas, apoiadoras e apresentar essa questão. Me ajude, me oriente, ore por mim. Há uma provocação para fazermos alguma coisa e não colocarmos debaixo do tapete toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela angústia que só nos destrói, que só nos adoece, que só nos afasta de Deus e muitas vezes das pessoas que nós amamos. Jesus então provocou aquela mulher ao falar com ela, sabendo ela que ele era judeu, ela sabendo que era samaritano e todos sabiam da história de inimizade, do problema que haveria um judeu falar com um samaritano. Mas Jesus também fala com aquela mulher, sendo ela mulher. Aqui um outro aspecto interessante, extremamente provocativo, porque Jesus rompe com padrões de sua época, padrões estes que não eram bíblicos, que não faziam parte da tradição bíblica, da tradição da revelação da Escritura Sagrada. Existem muitos padrões nos quais nós nos submetemos. Nos submetemos porque são padrões culturais, porque fazem parte do nosso dia a dia. O problema é quando muitos desses padrões são padrões que não são bíblicos, ou que confrontam diretamente a orientação do Espírito. E é preciso, então, sermos provocados para pensarmos um pouco e, pensando, rompermos com estes padrões. Por exemplo, nós vivemos num país cristão, onde a maioria esmagadora professa Cristo Jesus como seu Senhor, mas nós vivemos num país extremamente corrupto, mentiroso, onde as pessoas querem, tendo oportunidade, roubar, tirar aquilo que é do outro, e por isso o nosso país não floresce como deveria florescer já há muito tempo, em função da riqueza do nosso país, da inteligência do nosso povo, do desejo de trabalhar do povo brasileiro, mas nosso país não vai para frente porque há corrupção. E essa corrupção é capilarizada por toda a população brasileira. E talvez muitos de nós sejamos corruptos, embora estejamos aqui numa manhã dessa, adorando a Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. E eu lhe digo que Deus te provoca e me provoca e nos provoca a rompermos com padrões que não agradam o seu coração. Vivemos num país extremamente infiel. Não é incomum sabermos de histórias de infidelidades. Não é incomum. Vivemos num país que é muito comum a fofoca. Sabe aquelas pessoas que introduzem um tema, um assunto, só para falar mal do outro? Só para atingir o outro? Às vezes, de uma maneira muito sutil, mas o objetivo, a finalidade é atingir o outro, é marcar o outro. E isso acontece no trabalho, acontece entre os vizinhos, acontece na escola, ou não? Ou isso não é comum em nosso país? São padrões e tantos outros que vocês poderiam me ajudar a pensar. São padrões que são culturalmente aceitos, são padrões comuns, são coisas que fazem parte da nossa cultura e que, se nós não formos provocados a romper com isso, nós não romperemos. Embora estejamos aqui e tenhamos o planejamento de estar aqui todos os próximos domingos, até quanto Deus nos permitir. Jesus, então, provoca aquela mulher. E provoca-nos por consequência, para que nós possamos romper com padrões velhos, para que nós possamos desejar romper com mágoas que nos ferem e que nos aprisionam, mas nós precisamos lutar
contra isso, nós precisamos buscar em Deus escapes e orientações. Então, inicia aquele primeiro contato com Jesus. E a mulher, então, vai falar com Cristo Jesus. Isso é um absurdo, você falando comigo. Jesus continua, olha, se você soubesse com quem você está falando, você lhe pediria água e eu te daria uma água viva. Aquela mulher, então, é provocada. Que tipo de água é essa? Diz, olha, o senhor não tem com que tirar a água desse poço. E que tipo de água é essa água viva? E disse Jesus, olha, aquele que beber dessa água, rios fluirão do seu interior e essa pessoa nunca mais terá sede. Jesus então capta a atenção da mulher samaritana. Senhor, eu estou disposta a ter essa água, dá-me dessa água. Disse Jesus, então vai até a cidade e chama o teu marido. Deus, Senhor, vejo que tu és profeta. Deixa eu te falar algo, eu não tenho mais marido. Jesus disse, realmente você não tem marido. 5 maridos você já teve. Quem tem agora, quem está com você, não é teu marido. Aquela mulher então fica impactada com aquilo. Eu vejo que tu és profeta, Senhor. Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim. E Jesus então, no capítulo 4, versículo 23, diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mulher, não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. A hora é e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É bom nos lembrarmos um pouco que na época de Cristo Jesus, havia algumas facções judaicas, do povo judeu, e essas facções estavam, de certa forma, relacionadas a certos lugares religiosos, lugares de rito, lugares de adoração. Por exemplo, nós podemos nos lembrar dos fariseus, uma facção judaica que ficou muito forte depois do cativeiro babilônico. Olha, que coisa interessante, os marcos históricos. Nós sabemos que o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Nós sabemos que o reino do norte, Samaria, foi invadido pela Assíria em 722 a.C. E nós sabemos que o reino do sul, Jerusalém, foi invadido pela Babilônia em 597 a.C. E nessa invasão, marco histórico, o templo foi destruído, a casa do rei foi destruída, os muros de Jerusalém foram destruídos, aqui é um marco histórico, e nesse momento, o povo hebreu passou a ser chamado de judeu. Aqui, nesse momento, eles passam a serem chamados de judeus, isto é, vindos de Judá, vindos de Jerusalém. E nesse período, floresce uma facção judaica chamada dos fariseus. Eles passam a ensinar o povo. Antes, havia uma ênfase muito grande no sacerdote, naquele que estava no templo, mas o templo foi destruído. Surge então, nesse período, as sinagogas. Sinagogas eram pequenas casas, pequenos locais de ensino, de estudo das escrituras sagradas. Então os judeus, para exercitar a sua religiosidade, eles não podiam mais ir para o templo, eles não poderiam ir ao sacerdote para fazer todos os ritos e oblações e sacrifícios pelo povo. Eles iam, na maioria das vezes, para fariseus, para estudiosos da lei, escribas. Escriba significa um estudioso da lei. Sempre que você olhar no Novo Testamento, escriba é um estudioso da lei. E eles iam lá nas sinagogas para aprender aos sábados. Então, na época de Cristo, havia uma facção muito importante, fortificada historicamente pelo cativeiro babilônico. E esta facção era os fariseus, e a sua grande maioria se encontravam nas sinagogas espalhadas por toda a Judeia. E o povo, para adorar, eles iam até as sinagogas e praticavam a sua adoração. Mas naquela época também nós tínhamos os saduceus. Os saduceus são da estirpe dos sacerdotes. E os saduceus viviam no templo, estavam ao redor do templo.
E todo judeu que se preze, pelo menos uma vez, desejava ir ao templo para adorar a Deus, provavelmente em uma festa, das grandes festas judaicas, a Páscoa, tabernáculos, para citar algumas. Então o lugar era muito importante. Tanto é que Cristo Jesus, quando chegou em Jerusalém, o texto sagrado diz que os discípulos ficaram assim abismados, abobados, extasiados, porque olharam para o templo e observaram que coisa linda é esse templo. Muito ouro, muita opulência. E Jesus observava o templo, estava lá com os seus discípulos, porque o templo era um local onde o povo religioso afluía. Mas na época de Jesus, nós temos também uma outra facção muito importante. Muitos teólogos acham que João Batista era dessa facção, que não é citado explicitamente no texto sagrado essa facção, mas eram dos judeus de Curã. Esses judeus, eles se afastaram da sociedade. Eles entenderam que a sociedade estava extremamente marcada pelo pecado. E por isso, eles foram para os desertos. E nos desertos, eles oravam a Deus, eles estudavam as Escrituras e eles praticavam inúmeros batismos. Eles se batizavam. O batismo era o batismo do arrependimento, da purificação dos pecados. Havia pelo menos 3 facções que tinham uma relação com lugares muito próprios e lugares de adoração, de exaltação a Deus, porque a religião judaica valorizava muito o lugar. Então Jesus apresenta uma provocação muito profunda para aquela época. Mulher, o tempo chegou. Hoje, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, não é aqui em Gerizim, não é em Jerusalém, não é no deserto, não é na sinagoga, mas nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que nós estivermos. Onde quer que você esteja, você poderá adorar o seu Deus. Isso me faz lembrar um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus muito mais do que os holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Palavras concernentes a ritos e a lugares. Os sacrifícios de vocês, os ritos de vocês, os holocaustos de vocês, muito mais do que isso. Eu quero conhecimento de Deus, isto é, uma adoração verdadeira. Isso mexe comigo. Mexe comigo porque, sabe, o ministério de louvor adorou a Deus de uma maneira tão bonita. E eu aqui adorei a Deus de uma maneira técnica não tão bonita assim. Mas talvez me achando o máximo, porque eu estava num templo, num lugar de ajuntamento de pessoas adoradores de Deus. E pensando que o meu cântico, ou o meu conhecimento bíblico, basta para exercitar uma adoração autêntica, real e verdadeira. Não basta. É preciso conhecimento de Deus. Não conhecimento intelectual, Oséias não quer dizer isso. Conhecimento de intimidade com Deus. É preciso ter um coração desejoso. Deus, eu quero caminhar contigo, Pai. Senhor, eu quero ter experiências espirituais contigo, Senhor. Deus, eu quero que os meus olhos enxerguem de fato novas coisas. Porque muito mais do que os nossos holocaustos, muito mais do que o nosso dinheiro, muito mais do que qualquer coisa que venhamos a fazer, o que Deus quer é um relacionamento autêntico, verdadeiro. Isso é muito profundo e forte para os dias de hoje, porque nós aprendemos que a nossa adoração não é privilegiada por um lugar especial. Nem é privilegiada quando nós fazemos ritos de maneira correta. Ela é privilegiada quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Sabe, você pode ir até um monte orar. Que bom que você foi.
mas a sua oração a Deus não será privilegiada por aquele lugar. Você pode ir até ao deserto orar, abstendo-se de todo o pecado da sociedade, da civilidade. Mas saiba que não será aquele lugar que te permitirá adorar a Deus da melhor forma. Você pode ir ao templo, você pode ir no espaço de estudo bíblico, mas entenda que onde quer que você esteja, você pode adorar a Deus de todo o seu coração, porque os lugares aqui não são os mais importantes. O importante é um coração contrito, quebrantado, depositado aos pés de Cristo Jesus. Jesus, então, continua a sua provocação. Continua naquele diálogo, naquele relacionamento, naquele momento com a mulher samaritana. E nós lemos no capítulo 4 de João, versículo 42, o seguinte. E dizia uma mulher, interessante que Jesus, ele teve esse diálogo com aquela mulher. E aquela mulher ouviu tudo e de repente ela foi para Sicar chamar os habitantes daquela cidadela samaritana e dizia aquela mulher, olha, tem um homem que está falando tudo sobre a minha vida e que está falando coisas muito especiais e profundas. Será ele o Cristo? Jesus já tinha assumido perante ela que ele era o Messias. E ela ficou assim, chamou, e aquele povo foi até Jesus. E o texto sagrado, se vocês tiverem a curiosidade de ler o capítulo 4, vocês vão perceber que o texto diz que aqueles homens e mulheres da cidade de Sicar acreditavam em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Aquela mulher então testemunhava tudo aquilo que aconteceu com ela, e aqueles homens e mulheres ficaram tão impactados que acreditaram no Messias. Então aqueles homens convidaram Jesus para ficar 2 dias numa cidade samaritana. Isso é algo impensável. Um judeu rabi sendo convidado a ficar 2 dias numa cidade samaritana para ensinar acerca das Escrituras. Jesus fica e ensina. E é nesse contexto que nós vamos ler o versículo 42 de João 4. Diz o texto, e dizia uma mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é mais pela tua palavra. Nós reconhecemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, porque temos ouvido este homem, porque temos visto tudo aquilo que ele tem feito, e nós reconhecemos. Nós somos tocados, nós somos impactados, nós somos provocados. Não há mais como ter uma vida comum antes desse encontro com Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa estar aqui e ouvir uma palestra como essa para ter uma experiência com Deus. Tenha calma. Guarde isso no coração. Você não precisa da minha oração para caminhar com Deus. É claro, e nós sabemos que uma boa palestra bíblica, que qualquer oração em nome de Cristo Jesus, são sempre muito bem-vindas. Porque nós aprendemos, nós somos orientados, provocados, desafiados a desejar ainda mais Deus na nossa vida. É claro que eu entendo que em muitos momentos de fragilidade o que precisamos é de irmãos em Cristo, de amigos, de pessoas amadas que cheguem junto, que nos deem um suporte e que digam, estou orando por você, e que orem de verdade, porque eu creio que na oração há poder de Deus. Porque Deus opera, Deus cura, Deus orienta, Deus ajuda. Deus é o nosso socorro bem presente num dia da angústia. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa de intermediários. Aqueles homens disseram, olha, nós criamos em Jesus, em função do teu testemunho, mas hoje nós cremos
Porque temos uma relação direta com Ele. Porque caminhamos com Ele. Porque ouvimos ao longo desses 2 dias. E aqui há uma grande provocação, meus queridos irmãos, para que nós possamos ouvir Cristo Jesus diretamente. Para que nós possamos permitir que as nossas leituras bíblicas sirvam de provocações profundas, para que tenhamos uma nova experiência com Deus. Que nós possamos dizer não aos intermediários. Que você esteja atento sempre a qualquer teologia, qualquer maneira de interpretação bíblica que apresente um intermediário entre você e Deus. Eu não sou um intermediário de vocês. E eu tenho muita tranquilidade, paz no meu coração para falar quanto ao Winston, sabendo que essas minhas palavras são a dele. Ele não é o intermediário de Deus em relação a vocês. Ele é apenas um servo de Deus, um provocador do Senhor. Alguém que está na caminhada, como todos nós estamos. Porque na caminhada cristã, meus queridos, nós somos todos nivelados, somos todos irmãos em Cristo. Não há alguém melhor ou pior, não há alguém superior ou inferior. Aliás, aqueles que são mais santos são aqueles que mais se submetem, são aqueles que vivem com mais humildade, são aqueles que ajudam os outros na sua caminhada cristã. E vocês se lembram da palavra do apóstolo Paulo, relacionado com Cristo Jesus, mas que nos provoca a um parâmetro, a um paradigma de espiritualidade. Mesmo sendo Cristo Jesus Deus, coisa que devia apegar-se, ele não apegou-se a isso, ele esvaziou-se a si mesmo, tornando um homem, sendo servo, servindo, amando as pessoas e morrendo a morte de cruz. Portanto, meus queridos irmãos, que todos nós, nessa manhã, saiamos desse teatro provocados. Que nós possamos sair deste teatro pensativos, reflexivos sobre a nossa caminhada. Sobre temos tido um relacionamento íntimo, simples, informal com Deus. Você precisa se perguntar sobre isso. O que temos feito com as nossas inimizades? Aquilo que tem atacado o nosso coração e tirado a alegria de viver. Como temos vivido os padrões culturais na nossa caminhada cristã. Nós precisamos pensar ao sairmos desse teatro. Adoramos o nosso Deus de todo o nosso coração? Temos uma relação com Deus sem intermediários? Essas são as conclusões, essas são as provocações, esses são os pensamentos que nós deveríamos ter a partir desses textos lidos e tantas outras conclusões, provocações, pensamentos nós teremos se lermos o Evangelho de João, capítulo 4, ou qualquer experiência com Cristo Jesus. Mas nos lembremos, o provocador na segunda acepção, no segundo entendimento, é aquele que desestabiliza a nossa vida, que não nos permite uma vida apática, que não nos permite aprisionamentos religiosos, porque nós muitas vezes pensamos que está tudo certo, porque estamos, apoiados por vários ritos religiosos que nos tornam insensíveis à fala de Cristo Jesus. A provocação de Cristo é que nos permita pensamentos, inquietações, reflexões, para que nós possamos engendrar pequenas mudanças em nossas vidas, muitas vezes grandes mudanças, para que possamos continuar na caminhada. Uma caminhada santa, saudável, verdadeira, fundada na graça de Deus sobre nós, no seu amor e no volver do Santo Espírito. Que Deus nos abençoe, que saiamos todos provocados nessa manhã. Deus nos abençoe. Amém.